Oi, meu nome é Justine e hoje eu irei apresentar o hormônio citocinina com a minha colega Grace. O áudio estará localizado no ícone da fita de DNA, basta clicar em cima ou passar o cursor. E antes de mais nada, eu já queria pedir desculpa por qualquer ruído externo, alguma coisa que interfira nos áudios. Aqui eu vou apresentar algumas definições das citocininas. Eles são compostos que possuem atividades semelhantes àquelas das transciatina, que são as citocininas livres. Possuem esse nome porque induzem a citocinese, que é a divisão celular que dá origem às duas células filhas. Têm sido detectadas em angiospermas, diatomáceas, algas, musgos, pterodófitas e coníferas. Sua função reguladora foi demonstrada somente em angiospermas, coníferas e musgos. Algumas bactérias e fungos fitopatogênicos, insetos e nematóides sintetizam e secretam citocininas livres. Aqui temos a ocorrência das citocininas. Em forma livre temos a zeatina, o isopenteniladenina, a dihidrozeatina. Em forma conjugada temos ribosídeos, ribotídeos, as citocininas sintéticas, que são as citocininas purínicas, e as citocininas não purínicas. As citocininas naturais temos a zeatina ribosídeo, o isopenteniladenina e a dihidrozeatina. Sobre o descobrimento da citocinina, o meio nutritivo de Philip White, suplementado com uma auxina e com 10 a 20% de água de coco, é capaz de manter uma contínua divisão das células maduras e diferenciadas de uma ampla variedade de tecidos e espécies vegetais, levando à formação de calos. Tal descoberta indicou que a água de coco possuía substâncias que estimulam as células maduras a iniciarem e se manterem em um ciclo de divisões celulares. Posteriormente, foi identificado que a água de coco possuía a citocinina zeatina. Contudo, essa descoberta só foi feita anos depois. A primeira citocinina descoberta foi um análogo sintético, a cinetina. Nas décadas de 1940 e 1950, Folkscue e colaboradores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, testaram inúmeras substâncias com capacidade para iniciar e manter a proliferação de células da medula de fumo em cultura. Inesperadamente, foi observado que o DNA autoclavado do esperma de arenque apresentava um forte efeito na promoção da divisão celular. Foi identificado no DNA autoclavado uma pequena molécula denominada cinetina, que na presença da auxina estimularia a proliferação do tecido parenquimático da medula do tabaco em cultura. Sem a auxina, a cinetina não promove esse efeito. A zeatina foi encontrada em extratos de endosperma imaturo de milho, tendo o mesmo efeito biológico da cinetina. É a citocinina de maior ocorrência natural. A estrutura molecular da zeatina é similar à da cinetina. Desde a sua descoberta, foi encontrada em diversos vegetais e bactérias. Os principais efeitos fisiológicos são a divisão celular e formação de órgãos, germinação de sementes, iniciação e crescimento radicular, desenvolvimento de gemas e brotação, retardamento de senescências e estímulo da translocação de nutrientes e substâncias orgânicas, movimento estomático e dominância apical. Na divisão celular, as citocininas são promotoras de crescimento, de divisão celular e também participam do alongamento de diferenciação celular, principalmente quando interage com a auxina. Na germinação das sementes, a citocinetina tem sido utilizada para superar o efeito inibiótico que a luz vermelha longa tem sobre a germinação das sementes de alface, que são fotoblásticas positivas, podendo então ocorrer a germinação de sementes tratadas como citocinina, inclusive no escuro. Na iniciação, o efeito da citocinina pode inibir ou estimular a iniciação do desenvolvimento radicular. Quando a cinetina for aplicada em raízes, em concentrações muito baixas, houve estímulo de fotossíntese e no crescimento, mas em contato com 47 milímetros de cinetina por mais de 2 dias. O crescimento das raízes de plantas inteiras foi reduzido. No desenvolvimento de gemas, a dominância apical parece ser controlada por um balanço entre os níveis de citocinina e auxina endógenos. As citocininas estão desenvolvidas na quebra de dominância apical de acordo com as duas hipóteses. A primeira, inibindo a IAA oxidase encontrada nas gemas laterais, permitindo que níveis de auxina se estabeleçam
promovendo a alongação da gema lateral. E a segunda é agindo como drenos nas gemas laterais. Já no retardamento, a citocinina é responsável pela manutenção de atividade metabólica celular, o que retarda a senescência. No movimento estomático, as citocininas podem aumentar a abertura estomática em algumas espécies. Em condições de estresse hídrico, baixas concentrações de citocininas estão envolvidas em um mecanismo hormonal de fechamento estomático. Na dominância apical, citocininas e auxinas interagem no controle de dominância apical. Aqui a sua relação é antagônica, com a auxina inibindo o crescimento de gemas laterais, enquanto a citocinina promove esse crescimento. A relação é revertida na raiz, com a auxina promovendo a ramificação radicular, a citocinina inibindo-a. A biossíntese tem seu percussor o isopreno. Os locais de síntese de citocinina são os meristemas das raízes principais, além do embrião de sementes em desenvolvimento, folhas e frutos jovens. O transporte é regulado por um sinal proveniente do caule e é feito principalmente pelo xilema, mas ocorre também pelo floema. Nas formas livres ou ligadas como nucleotídeos, açúcares ou ligados ao fósforo, nucleotídeos. Aqui podemos ver ela no modo de ação. No caso, CK se liga com um dos 3 receptores no sítio de ligação. A CK ligando-se aos receptores ativa a histidina quinase. O fosfato é transferido ao espartato no sítio do receptor. O fosfato é transferido à histinina, presente na proteína AHP. Depois, a fosforilação promove o movimento da proteína AHP ao núcleo, onde transfere o fosfato ao espartato dentro do sítio de receptor do tipo BARR. A fosforilação do tipo BARR ativa o sítio de saída, introduzindo a transcrição do gene tipo ARRS. Os genes tipo AARRS também são fosforilados pela proteína AHP. Os genes do tipo AARRS interagem com vários afetores para promover a resposta à CK. Então, aqui a gente tem a interação entre a auxina e a citocinina, que é uma condição nutricional da planta, onde ela regula os níveis de citocinina, e por sua vez a relação relativa entre citocinina e auxina determina a taxa de crescimento relativo de raízes e partes aéreas. Altas concentrações de citocinina promovem o crescimento de partes aéreas, e de modo oposto, níveis altos de auxina promovem o crescimento da raiz. Já em baixos níveis nutricionais, o teor de citocinina são também reduzidos, resultando em um aumento no crescimento da raiz, permitindo que a planta adquira de forma mais eficiente os nutrientes presentes no solo. Em comparação, os solos com ótima condições nutricionais promovem um aumento nos níveis de citocinina, favorecendo o crescimento da parte aérea e assim maximizando a capacidade fotossintética. O manifesto chamado vassoura de bruxa é uma proliferação, ou mais conhecida como faciação, que é o aumento da citocinina produzida pela interação com bactéria, fungos, vírus ou insetos. Pode causar um aumento na proliferação do meristema apical da parte aérea ou crescimento das gemas laterais. Então, depois de tudo isso, a gente tem a nossa consideração final, que na real os hormônios vegetais nunca trabalham de forma isolada. Então, em alguns casos, as respostas evidenciadas pela planta está associada a 2 ou mais hormônios, ou um pode induzir a síntese do outro. A citocinina é de extrema importância, pois pode estimular ou inibir uma variedade de processos fisiológicos e aspectos de desenvolvimento da planta. Por tudo isso, a resposta final está sempre associada ao balanço hormonal. Muito obrigada e desculpe qualquer coisa se algum áudio saiu com algum ruído no fundo, alguma coisa. Obrigada.